Olá, eu sou a Ana e vou falar um pouco sobre a securitização da identidade nacional e a soberania finlandesa, dando uma perspectiva histórica do papel da fronteira fino-russa. O território finlandês, ele sempre foi alvo de disputas sobre sua dominação há um longo período, majoritariamente ali pela Suécia e pela Rússia. Então, essas disputas e a fragilidade de autonomia fizeram com que aflorasse um sentimento de identidade nacional dos finlandeses e um sentimento anti-Rússia. Então, assim, a partir da análise de documentos, livros, artigos e com o apoio dos conteúdos estudados em aula, eu vou levantar uma discussão sobre o processo de securitização no país nórdico, pautado na epistemologia dos autores Buzan, Weaver e Wilde. A Finlândia, ela se situa no norte da Europa, mais precisamente ali na Península Escandinava e possui fronteiras com a Suécia, Rússia e a Noruega, como a gente consegue ver aqui no mapa. E tanto a Finlândia quanto a Rússia reagem às circunstâncias e às ações do outro país, assim, através de alterações da maneira que elas lidam com as fronteiras. Então, às vezes elas se militarizam e fortalecem a barreira física entre as nações, enquanto em outras épocas elas podem passar por fases de desmilitarização, e integração também regional interfronteiriça. E isso pode ser evidenciado nos estudos de Lane, do autor Lane, ao caracterizar a natureza das fronteiras como impermanentes, ou seja, passíveis de constante mudança, a depender do contexto histórico, político, social, e a depender também de como os estados percebem o outro. Então, como o Estado finlandês percebe o Estado russo, Então, as fronteiras podem ser mais fortalecidas ou mais liberais. Então, é necessário entender o contexto no qual as relações fino-russas são centradas. Então, para isso, a gente pode recorrer às considerações de Buzan e de Weaver a respeito dos padrões de amizade e inimizade como uma forma de estabelecer como a fronteira é tratada. Então, de acordo com eles, as relações entre países podem ser categorizadas no padrão de amizade e inimizade, considerando ali a relação de amizade um processo de confiança, enquanto a relação de inimizade um processo de constante imprevisibilidade, a falta de confiança mútua. Então, assim, as nações com laços pautados em confiança e cooperação compreendem uns aos outros não como ameaças, Então, por outro lado, nações com laços fundados em más relações e em confiabilidade serão vistos como possíveis ameaças. Vale salientar também que o padrão de amizade e inimizade é baseado nas percepções de cada país sobre o outro. Então, assim, esses padrões são derivados da realidade histórica de cada nação em forma de relações socialmente estruturadas, como apontaram os autores. Então, desse modo, a relação socialmente construída entre a Finlândia e a Rússia se encontra mais próxima de um padrão de inimizade do que amizade, especialmente ao considerarmos a perspectiva finlandesa. Aí você me pergunta, por quê? Ao longo da história da consolidação do Estado finlandês, os russos atuaram com muita agressividade para impedir a soberania da Finlândia e a consolidação da identidade nacional finlandesa. Então, desde o período da pré-independência da nação finlandesa, os conflitos entre os identitários da Finlândia contra o então Império Russo, marcaram as suas relações como uma dinâmica antagônica, criando um ambiente hostil entre as nações. Então, o período pós-independência finlandesa não foi diferente. Com essa disseminação dos discursos russofóbicos e de aversão institucionalizada à União Soviética. Assim, a opinião pública dos nacionais da Finlândia percebia os russos como verdadeiras ameaças à sua recém-estatal finlandesa, Então, isso pode ser, inclusive, evidenciado pelo fato de que a única fronteira militarizada no território finlandês até o ano de 1945 era a fronteira fino-russa. Então, eles tinham muito medo de uma possível invasão da Rússia, A ameaça percebida se concretizou ao final da década de 1930 com o bombardeio de Helsinki, então a tomada territorial de Carélia pelos soviéticos resultou em um maior padrão de inimizade entre as nações. Porém, a diplomacia permaneceu neutra, em vista da superioridade militar da União Soviética em relação à Finlândia. Então, um período ali de estabilidade diplomática entre as nações que durou até a desmantelação da União Soviética. O período mais estável não significou que a URSS não fosse considerada uma ameaça. Então, com os ressentimentos sobre o passado e uma visão hostil sobre os russos ainda muito presente ali na percepção do povo finlandês. A desmantelação da União Soviética, no entanto, trouxe novos ares às dinâmicas fino-russas, O Estado finlandês agora teria um novo vizinho, com quem dividiria a fronteira, se pudesse basear na relação conflituosa do passado que a Finlândia tinha com a Rússia, Que era um país altamente imprevisível. Então, eles poderiam estabelecer novos padrões de amizade, relevando o passado, que já não era muito bom, Que era péssimo, na verdade, que era muito hostil. Porém, a esperança de uma relação positiva não durou. Com a anexação da Crimeia no território russo em 2014, o governo e a população finlandesa perceberam que a Rússia, como a continuação do passado imperial soviético, uma nação
né, poderia ameaçar a existência de identidade nacional e da soberania finlandesa. Então, a confiança construída na relação entre os dois países ali no século XX e no início do século XXI foi destruída e muito mais deteriorada, né, com a atual invasão russa à Ucrânia, que está levando o Estado finlandês à admissão na OTAN, de forma que possa se defender da Rússia caso eles desejem invadir a Finlândia, como já aconteceu antes. Então, retornando ao padrão de inimizade e percepção de constante ameaça russa em relação à Finlândia, né? Que levou ao processo de securitização da identidade nacional e da soberania através da militarização da fronteira fino-russa. E como se deu o processo de securitização das fronteiras fino-russas? Bem, a Finlândia, como tentativa de proteger a soberania estatal e a identidade nacional, realizou um processo de securitização a respeito dessas temáticas. Então, para compreender esse processo, a gente aborda novamente a visão proposta por Busan, Weaver e Wild sobre a securitização. O processo da securitização ocorre quando uma questão é vista como ameaça existencial de um objeto referente, de tal maneira que ela seja recebida e aceita pelo público, de modo que o assunto se torna uma prioridade no debate estatal. Então, liberando o governo a realizar ações extraordinárias acima da política. Porém, assim como o padrão de amizade e inimizade, as questões a serem securitizadas dependem dos atores securitizadores em questão, né? Então, sendo assim, é resultado da intersubjetividade do que é considerado uma ameaça existencial para cada país. Então, a teoria é derivada da epistemologia construtivista de que a ameaça é uma construção social. Então, o processo de securitização em si é referente a um objeto a ser securitizado, como no caso da Finlândia, né, a soberania e a identidade nacional finlandesas. A securitização da soberania estatal finlandesa e a sua identidade nacional é fortemente representada na militarização da sua fronteira com a Rússia, tendo em vista que o seu país vizinho é considerado como um perigo militar, né, por boa parte da nação e por outras nações também, não somente a Finlândia. Porém, a securitização dessa questão, realizada pelas narrativas dos líderes políticos mundiais e dos jornais locais, não é algo novo, né? Como demonstrado, a Finlândia passou boa parte do século XX preocupada com essa questão e até com invasões russas na tentativa de desmantelar o governo e a nação finlandesa. Então, após décadas do padrão de inimizade presente nas relações fino-russas, qualquer ação russa poderia ser percebida pelos finlandeses como ameaçadoras, né? Então, devido às compreendidas possíveis ameaças ao Estado soberano finlandês, depois da crise da Crimeia também, como eu mencionei antes, a Finlândia aumentou o número de estações fronteiriças entre as duas nações, então chegando ao número de 57 estações, com a presença militar na fronteira exercida pela própria segurança militar fronteiriça. Então, número muito elevado, né? Então, pode-se constatar que tanto os líderes políticos nacionais quanto a mídia fortaleceram essa concepção de que os russos eram uma ameaça e socialmente construíram a ideia de que as medidas mais drásticas sobre a temática deveriam ser tomadas. Então, a imagem disseminada pela mídia e políticos atribuía conotações pejorativas à Rússia, né, junto aos ataques na Ucrânia. De forma que, ainda no ano de 2015, 83% dos finlandeses atribuíam imprevisibilidade e inconfiabilidade aos russos e 50% da população considerava a Rússia como uma ameaça militar, segundo estudos de Lane, né, publicados em 2016. Então, em termos mais recentes, o processo de securitização através da militarização da fronteira fino-russa se intensificou devido aos ataques russos e a subsequente guerra na Ucrânia, né? A admissão finlandesa à OTAN significa que haverá um aumento de gastos militares por parte do país, que deseja se assegurar de uma possível invasão russa, e a percepção a qual é construída desde a crise da Crimeia, com a mídia local incentivando hostilidade e russofobia ao seu público, aliado ao contexto histórico de inconfiabilidade sobre a nação russa. Então, a adesão finlandesa à OTAN também foi considerada uma ameaça por parte da Finlândia ao governo russo, por parte do Vladimir Putin, que afirmou que o país poderia sofrer uma retaliação após a adesão à organização. Então, em vista do processo de securitização da Finlândia, o papel da fronteira fino-russa tem sido ressaltado porque ela possui, né, um elemento geoestratégico aos russos. Então, pelo fato de que é uma fronteira russa, não apenas com a Finlândia, mas também com a União Europeia. Então, é de interesse tanto finlandês quanto europeu de securitizar a soberania finlandesa através da militarização da fronteira fino-russa, de maneira que os russos não consigam adentrar um território europeu. Então, posto que o controle das fronteiras é comumente considerado o elemento de soberania estatal mais visível.